todos esses sinais, eu creio que não há dúvida, eu acho que alguém tem dúvida, né, de que estamos nesse final de tempos e que Deus tem mostrado os seus sinais de várias maneiras. Tá? A própria violência, a própria, eu diria assim, degradação do ser humano em vários sentidos. É aquilo que Jesus ele já falou várias vezes. Ele já tinha colocado isso. Tá? Lucas 21 também é uma parte que fala sobre essas mesmas questões de Jesus. Ele dá, às vezes, alguns tipos de expressão diferente em alguns detalhes. Tipo, por exemplo, no verso 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Tá? Na vossa paciência, possui as vossas almas. Possuí as vossas almas. Mas quando, olha interessante, aqui falando sobre os cabelos da nossa cabeça, está dizendo que as pessoas elas serão protegidas. Então a gente não tem que ter medo de ficar aqui num tempo de dificuldade, porque qual é a grande prova disso? Se você crê em Deus e que você está do lado do Eterno, você está fazendo a coisa certa, o que Deus ele sempre fez com aqueles que eram deles, naquele momento que era o grande ponto de juízo? Existem aqueles que vão sofrer, e quem for um mártir, tá? Nesse sentido de ser morto por ele ou algo do tipo, você vai ter um galardão muito grande. Eu sei que não é fácil às vezes falar isso, mas nossa, eu não quero isso. Só que haverão muitas pessoas que nesse momento estarão observando tudo que estará ocorrendo, mas elas serão protegidas, exatamente como o povo de Israel, em pleno momento que as pragas do Egito, as pragas estavam sendo derramadas no Egito. O povo de Israel saiu ileso, foi protegido. Alguns podem dizer que a proteção vai ser levado. Não, mas eles estão no mesmo mundo. Você não tem base de dizer, aquilo significa que eles são arrebatados, né? Não significa que eles são arrebatados, significa que eles estarão ali juntamente. Tá? Então as pessoas passarão por tudo isso e Jesus ele já está mostrando que não existe isso de pré-tribulacionismo. Ainda que eu apregou que Jesus ele não é nem pré, mid, nem pós, ele não tem esses tipos de classificação. O Apocalipse, o fim dos tempos, ele é atemporal. Jesus, ele foi recolhido porque ele foi o primeiro a sofrer. Aí você poderia então chamar isso de pré-tribulacionismo, porque ele foi arrebatado antes. Porque a Escritura fala, né? Chama, inclusive, né, em Apocalipse, como ele ressuscitou, ele foi o primeiro desses. Inclusive, ao verso que eu já até coloquei, aqueles que, quando Jesus ele morre, já ressuscitam, é porque é muito rápido. Ele toma as chaves da vida e da morte, então tem um número de pessoas que eu compreendo que são justamente aqueles chamados de 144 mil, que são aquelas pessoas que ressuscitam e aparecem para pessoas. Aí você vai me falar assim, Samuel, quem são essas pessoas que apareceram para as pessoas ali quando Jesus ele morre? São os heróis da fé. Eu compreendo que pessoas como Abraão, Adão, pessoas assim, dessas que tinham um tipo de função específica, apareceram para alguns daquela época para testemunhar isso. Porque se você pensar, inclusive, que era algum morto específico, qualquer ali, o cara estava dentro da tumba, e aí ele sai tudo lá, rasgado, lá, quase como se fosse um zumbi, não é isso. Tem gente que às vezes acredita nisso. Ou tem alguns pregadores que eles não entendem e falam, eu prefiro nem opinar, não entendo muito essa passagem. Na verdade, a Escritura está falando desses que são as primícias, que Jesus ele é a primícia das primícias, né? E aí esses vão com ele, tá? Eles são levados com ele, né? E eles estão. Se eu pegar para vocês aqui e perguntar, gente, o que significa primícia? Tá? A definição de primícia significa conjunto dos primeiros produtos da terra ou de um rebanho. Conjunto é sempre plural, inclusive. Não é só Jesus. Ele levou um conjunto específico no mundo atemporal com ele. Conjunto de primeiras produções. Tá? Sempre, ou primeiros lucros, mas é sempre um plural. Isso é muito interessante, tá? Então, as primícias, elas são isso. Então, a colheita, que Deus ele chama, todos os eleitos ali, e aí Jesus, o primeiro de todos, o primogênito dos mortos, e aí ele levou consigo um dos primeiros frutos. Entre esses, sabe quem teve o privilégio disso? O ladrão da cruz. Por isso que esses dias alguém me perguntou, Samuel, e o que acontece com o ladrão do paraíso? Jesus mentiu para ele? Porque se Jesus desceu ao céu,
depois foi assunto aos céus, mas se ele desceu ao inferno, ele falou que hoje ele estaria com ele no paraíso, mas ele demorou 3 dias para ressuscitar. Eu falei, gente, muito simples. O dia que Deus ele fala, o dia que Jesus está falando, ele está falando de coisas já no âmbito espiritual, onde um dia para Deus é como 1000 anos. Então Jesus ele teria 1000 anos humanos para levar o ladrão lá, que ele estava falando no hoje lá, porque no mundo de lá é outro momento, é outra velocidade, é diferente. Ele, em dias humanos, demorou 3 diazinhos nosso, onde ele desce, tá? Vai ao Sheol, toma as chaves da vida e da morte, tá? E ele ressuscita. Né? Mas o ladrão esteve com ele naquele mesmo dia, no hoje, sim, no hoje de Deus, no dia temporal, quando Jesus ele sobe aos céus, ele já desencadeia isso. Tá? Depois um dia eu vou explicar, mas com a lousa, eu comprei uma lousa, tudo, com gráficos. Eu vou desenhar, eu tenho meditado como explicar algumas coisas para vocês sobre a questão de Jesus ser morto antes da fundação do mundo e as pessoas compreenderem isso. E eu tenho certeza que aí vocês vão compreender, vocês nunca mais vão esquecer, vocês vão lembrar do que os desenhos, as coisas que eu vou colocar, aí vocês vão falar assim, agora eu entendi. Vocês vão compreender isso para sempre, não vão esquecer nunca mais.